Doce Disney parte 2. Origem parte 2. 1h38 da Rádio Cultura do Nordeste, 1130. Estamos de volta com o nosso programa de cinema aqui de todo sábado pela Rádio Cultura, o Clube do Filme. Nosso programa é um oferecimento da cultura inglesa, inglês para todos os perfis. Matrículas abertas, você liga 3721-4749. Centerplex Cinemas, cinema além da tela, Norte Shopping em Caruaru. E também da Livraria Nobel, a maior rede de livrarias do Brasil. Livraria Nobel, no Norte Shopping em Caruaru. Telefone 3725-4808. Você que está aí alternado, curtindo a gente, não esquece de dar aquele likezinho legal, tá bom? Lembrando que nossos vídeos estão sendo divididos em partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, para que você tenha tempo aí, para o pessoal que está curtindo no YouTube, tá? Até para não ficar muito cansativo, beleza? Então vai dividir para multiplicar informações. Combinado então? Meu querido Barbosão, já colocou a vinheta já, né? Já tô tão emocionado. A gente vai conversando aqui. O gostoso de se fazer programa em rádio, em TV, sei lá do que for ao vivo, é que o que rola de conversas dos bastidores é que são mais interessantes. Então a gente estava discutindo como começar, não é isso? Como vamos começar? Mas antes disso, o nosso querido Maciel ia dar uma adenda, eu atrapalhei ele. Maciel, por favor, Maciel. Eu só queria salientar que, como nós estávamos falando, que era a qualidade Nolan de fazer filme, esse filme também foi escrito, produzido e dirigido pelo Nolan, né? Então quer dizer que tudo isso vem da mente fantástica desse diretor. Okay? Ele mais uma vez já fez coisas. Foi porque foi implantado ontem. Eu pensando que ele vai falar algo totalmente à parte. Marcel, você tem uma conversa muito séria com você depois. Gente, vamos lá então, começando. A gente estava discutindo aqui, enquanto os comerciais, como dividir a sequência do programa. Isso, claro, se der tempo, como disse bem nosso querido amigo Lúcio. E aí, né, ninguém mais que propriedade para falar desse conteúdo todo que a nossa querida Reclamar, que deu uma ideia legal. Vamos começar a questão do argumento, do roteiro e tal, não é isso? Por favor, fique à vontade. Você vai falando, vai puxando dela, né, Felipe? Vai explorando vocês. Pronto, então eu vou tomar aqui a liberdade de iniciar, certo? Bem, o roteiro, ele foi uma inspiração de Nolan, né? Em 2001, na verdade, ele criou o primeiro roteiro, a primeira proposta desse roteiro. E a ideia era um filme tipo Ladrão de Sonhos, né? Com a seguinte inspiração: sonho lúcido e incubação de sonhos, que são duas ciências informais que estudam sonhos. Por quê? No sonho lúcido é aquela proposta de você acordar e lembrar nitidamente do sonho, a ponto de lembrar que no sonho você sabia que era um sonho. Entende? Então é uma característica que algumas pessoas têm em excesso, mas em geral isso é possível em qualquer pessoa. Quer dizer, que o fato de você ter consciência que está sonhando e lembrar daquele sonho que você teve e saber que mesmo no sonho você estava tendo um sonho. Isso, a ponto de ter condições de manipular seu sonho. Pelo menos você pensa que pode. Relama, desculpa interromper você. Lembrando aos ouvintes que quiserem interagir conosco, estamos aqui com o nosso Facebook à sua disposição. As linhas telefônicas também, 3721-3722, as três, Barbosa, ou 3723-1130, bem como também nosso WhatsApp 8109-1130. Abraço para Bento Gomes e para Edivaldo Santos também, que já estão sintonizados com a gente. Desculpa, Redona. Tranquilo. A outra inspiração do Nolan foi a incubação de sonhos, que também é chamada de inserção, né? Que aí vem a ideia do nome do filme também, Inception, que seria inserção. Inserir. Exato, exato. Ao pé da letra, na verdade, é ingerir, que a palavra significa. E significa também origem em certos aspectos. Mas é a coisa realmente de você ingerir, introjetar alguma coisa, né? E aí, na ideia da incubação... Eu acho que o Nolan devia ser louco, né? Porque ter umas ideias como essa já é coisa de louco, na verdade, ele se gênio. inspirou nessas duas ciências que estudavam isso, né? A incubação do sonho, ela fala de quê? Da sugestão que você dá à sua própria mente para sonhar com algo. Então é aquela coisa tipo, eita, amanhã eu tenho uma coisa muito séria para resolver, tipo, eu vou apresentar um programa na rádio sobre a origem, o que é que eu vou falar? Será que as meninas vão? Com quem que eu tenho que confirmar? Então, à medida que você passa o dia pensando nisso, você meio que induz a sua mente a sonhar com isso. Então isso é possível, né? Mas aí ele, lógico, tratou isso de uma forma bem mais manipuladora. Eu tenho certeza que aqui todo mundo já passou por isso, né? Exato. Então aquela ansiedade, massifica bem isso na mente o dia inteiro, e de repente na noite anterior, na noite que antecede aquele evento, você fica sonhando com aquela expectativa toda, né? E aí a partir
Pode falar. E até, assim, nessa questão do dia a dia, é uma forma de aliviar um pouco a tensão. Às vezes é uma situação que está gerando muita tensão e que você consegue aliviar um pouco da tensão quando você experimenta ela de alguma forma no sonho, antecipa ela. Né? Assim, aproveita um pouquinho desses restos diurnos e já vai engatando no sonho, já vai vivenciando um pouco, pelo menos a partir de sentimento e emoções, para aliviar um pouco a tensão do dia seguinte. Uma espécie de um descarrego. Isso! Descarregar, deixar Sim, a sensação de emoções, das emoções mais à vontade. Exatamente. Aí a incubação é bem isso aí. A ideia que Débora trouxe é exatamente isso, né? Emocionalmente você tem aquela liberação, assim, pô, à medida que você se preparou para falar aquilo, você vai se sentir mais seguro e etc. É um ensaio, né? A gente está fazendo até um ensaio. Isso. É um ensaio do que pode ser. Lembrando aqui que os amigos que estão aqui presentes no estudo também ficam à vontade para interromper, questionar, somar, multiplicar e dividir as informações. Combinado? Isso foi característico do nosso querido Felipe. Tem coisa por aí. Vamos lá, Edson. Aí a outra parte curiosa é porque ele fez esse primeiro roteiro, mas ele mesmo percebeu que era um filme que podia explorar muito mais. E aí ele deixou para trabalhar com outras grandes produções primeiro, que ele ainda não tinha feito grandes filmes. E em 2009 foi que ele terminou de amadurecer a ideia para poder vender para o estúdio da Warner. E foi no próprio 2009 que eles começaram a filmar, em fevereiro, se não me engano. E assim começou a proposta do filme, né, a ideia do filme. Aí ele realmente adotou o filme, né, que ele virou roteirista, diretor e produtor. Deixa eu aproveitar um gancho aqui, que já tem uma pergunta aqui de um internauta aqui. Ele quer saber o seguinte: existe algum outro filme nessa linhagem que vocês tenham assistido, ou parecido? É o Ayrton Peixoto. Matrix, talvez. Eu não cheguei a explorar nessa linha, né? Mas é porque quando ele coloca a questão de que chega um momento que você não sabe mais se você está sonhando ou se você está na realidade. E aí Matrix trabalha nesse sentido, né? Assim, você opta, eu acho que a diferença de Matrix seria que, assim, você escolhe, né? E aí você começa a oscilar e você começa a questionar sempre da realidade. E no sonho, a partir do momento que ele vai para o limbo, ele não sabe mais em que momento ele está no sonho ou na realidade. E aí tem uma cena da origem que ele aquela cena que ele vai atrás do químico para fazer o elemento lá, para deixar as pessoas, o sedativo. Né, que ele diz que as pessoas, na verdade, vão e passam 4 ou 5 horas dos seus dias não vivendo a realidade, mas não sonhando, mas vivendo a realidade, porque a realidade delas é aquilo ali. Perfeito. Eu acho que nesse sentido o Matrix poderia... Tem a ver também, tá? Eu acho que, na verdade, assim, quando a gente para pensar nessa proposta do confundir a realidade com... Aí entram várias coisas que podem explorar até outros aspectos, que seria espiritual, né? O sexto sentido, os outros. Podem puxar aí vocês, se vocês lembrarem também. São duas coisas que vêm na minha cabeça agora. É interessante. Tem uma animação japonesa chamada Paprika, que também remete muito para isso. Até muita gente disse que a origem é meio que uma cópia dessa animação, porque realmente ela trata muito isso. Um cara, ele começa a sonhar, depois ele começa a se perder dentro do próprio sonho e não começa a saber se ele está sonhando ou se ele está acordado. Então, nossa, será que nós estamos sonhando? Será que estamos sonhando coletivo? Pois é, quem tem um peão aí pra gente virar? Um peão é legal. Mas ficou em casa. Foi em casa, Felipe. Olha o totem. Um dos grandes estudiosos e pesquisadores a respeito do sonho lúcido é um rapaz chamado Laberg. E ele fala exatamente disso. Ele diz que ele chama de oninonautas. Senhora? Saúde! Saúde! O nome desse aí, onino o quê? Oninonautas. Saúde! Na verdade, em grego significa explorador dos sonhos. E o relato desses exploradores é que o quê? Nos sonhos, eles tomam proporções muito grandes. Então, assim, no sonho você pode ser qualquer coisa. Né? Então, à medida que você tem consciência que você está num sonho que você pode fazer qualquer coisa, o relato deles é que realmente sonhar é melhor do que a realidade. Então, por isso aquela cena do porão lá e as pessoas sonhando, que remete bastante a essa questão de como sonhar se torna realmente uma coisa prazerosa, né? Mas também, assim, aquela sensação de poder, enfim, de uma série de possibilidades, né? Que a mente da gente é Eu acho que ele também traz, assim, no filme, que sonhar realmente pode ser uma coisa maravilhosa, mas que depende muito de como andam as coisas com você, porque quando o Colby... ele está naquele processo, né? Que ele precisa de alguém para construir, porque, na verdade, as coisas estão tão desestruturadas dentro dele que ele não consegue mais sonhar de uma forma prazerosa
sem que haja algo que o induza para isso. Desculpa te interromper, lembrando que a questão do Kobe também está muito assim, mas por consequência da morte da esposa, Sim. né? Que ela havia cometido suicídio e que aparentemente ele teria sido culpado por ela ter cometido esse suicídio. Mas né? muito do sentimento dele de culpa, muito Sim, de como sim, ele estrutura. sim, sim. E aí fica muito marcado para mim. Mexe Que muito assim, no psíquico. no momento X do filme, ele diz que a pessoa que ele construiu no sonho não é a pessoa que ele amava. Ela não chega nem aos pés da mulher que ele amou, da mulher com quem ele viveu. E aí é isso, é de como se estrutura isso para ele mesmo. Né? No sonho, o que a gente tem é do que a gente constrói. São das nossas realidades psíquicas. E não necessariamente a realidade que a gente vive. Vamos dar uma carreirinha, porque o tempo está correndo também. E a gente não sabe ainda do conteúdo do roteiro, das ideias que o Nolan teve baseado nessas duas, como é que eu posso dizer? Bases científicas, vamos dizer assim, né? Vamos lá então. O roteiro ele começa o seguinte, né? Primeiro ele mostra a questão da relação de Saito e Kobe no caso. E assim, mostra, à medida que os dois começam com uma faixa etária diferente e logo em seguida apresenta os dois numa faixa etária semelhante, dá uma certa ideia de que eles passaram boa parte do filme juntos. Primeira coisa que me chama a atenção. Segundo, porque trata da exploração, da extração dos sonhos, né? Então, aborda essa ideia de invadir o sonho do outro para roubar uma ideia. E também a questão dos conflitos pessoais de Kobe, que desde o começo do filme ela aparece, quando Mola aparece desde lá daquele primeiro sonho, e aí começa a atrapalhar, na verdade, todo o desempenho da situação. Então, eu entendo que a primeira parte da apresentação do filme, basicamente, seria essa, quando são apresentadas essas três possibilidades, né? De entrar no sonho, de extrair coisas e dos conflitos de Kobe. Desculpa interromper um momento, mas aqui prioridade para quem está interagindo conosco. Aulino Humberto quer saber o seguinte, baseado somente nessa primeira cena, que é o DiCaprio na praia e tal, ele quer saber por que essa cena aconteceu e que relação tem no conteúdo final do filme, que ele disse que não entendeu. Captou, né? Acho que basicamente foi isso, né? Ele viu apenas a cena e não entendeu por que é que ela estava vestida no começo e depois foi lá pro final. Acho que eu dormi nesse meio tempo, tá? Assim, pra mim tem muito a ver com essa coisa do resgate. Alguns filmes fazem isso, eles começam mais ou menos no final do filme e depois vão resgatar. E o que me chamou muita atenção é porque aquela história que eu falei, quando você assiste pela segunda vez o filme, você vê que o Totem, que era o que garantia para Kobe, que ele não estava sonhando, não estava com ele, estava nas mãos do Saito. Já que você falou do Totem, vamos esclarecer para o pessoal o que é esse Totem, que já falamos 3 vezes aqui. O que é o Totem dentro do conteúdo do filme, na dinâmica do filme? Na dinâmica do filme, na verdade, Totem, o significado de Totem, na verdade, né, é um símbolo que você carrega com você, que remete a algo, vamos dizer, mágico, digamos assim. Mas, na verdade, vai lhe remeter a uma figura de grande importância, algo que lhe traz para a realidade, digamos assim. No caso do filme. Mas na verdade, é uma simbologia e também é chamado de talismã, amuleto, enfim. Se a gente trouxer isso para a questão religiosa, a coisa da imagem, que remete você àquela figura, né? Mas o principal é a questão do equilíbrio que aquela figura pode lhe trazer. Então, a remeter-se àquelas imagens traz algum equilíbrio emocional aí. E aí, no filme, o Totem é exatamente o que traz o equilíbrio deles para o que é real e o que não é. Então, eles têm a confirmação se estão dormindo, se estão sonhando, se estão na realidade. Exato. Agora, uma curiosidade que, enfim, eu levantei aí nos meus estudos foi a questão de que o Totem que gira, né, o peãozinho lá, não é o de Kobe. É o dela. É o da esposa dele. Exatamente. O dele é outro. O dele é outro. E uma proposta Qual que é o eu dele? vi... Agora eu fiquei curioso, que eu também Uma não proposta percebi. que eu vi é que o dele seria a aliança. Ah. Ele, toda vez que sonha, ele tá usando a aliança. Essa foi uma proposta, mas não é nada formalizado. Não foi Nolan quem falou, não. Que aí é uma das sugestões no final do filme. Uma outra questão é o seguinte, lá no final do filme, o Saito, ele tá bem mais velho, porque nos sonhos, o tempo passa numa velocidade muito rápida, né? E como Nolan mexe muito com essa questão temporal, o que é que ele faz? Cada camada do sonho, ela passa mais rápido. Isso. Saito chegou naquela camada de sonho, que é uma quarta camada de sonho, aquilo ali não é o limbo, ele chegou naquela quarta camada de sonho, primeiro do que todo mundo, porque ele morreu na terceira camada do sonho. Então ele já envelheceu muito. Leonardo DiCaprio chegou depois, Kobe no caso.
E quando os dois se encontram, a proposta é trazer Saito de volta, para que, lógico, né, Saito possa ajudar ele lá. E, enfim, contextualizar aí todo o filme na proposta de todos acordarem lá no avião. Desculpa te interromper, mas não seria o fato, o personagem do Saito, no caso, ele está envelhecido até por a questão do próprio tempo, né? Ele foi morto, quando a pessoa morre, se diz que vai para o limbo ou fica praticamente adormecido em algum momento no limiar dessa questão. E no caso dele, isso é um pensamento que me surgiu agora, não seria pelo fato de ele estar envelhecido, porque também ele não tem consciência que está no sonho, e é por isso que o Leonardo DiCaprio está mais jovem, porque ele está sabendo que vai buscar o companheiro ou o contratado, no caso, por conta disso, ele está consciente disso, como no caso do limbo seria o esquecimento, seria um momento neutro da existência. Mas o limbo seria se todos tivessem acordado e Saito não. Ah, Aí ele teria ido para o limbo. Mas na verdade todos não acordaram ainda. Tanto é que o Leonardo DiCaprio está tentando trazer ele antes que a última camada de sonho seja despertada. Mas fica na camada de sonho, que foi ele no mundo, né, na camada de sonho, Legal. que ele e a Mal tinham criado. é uma loucura. Né? E aí, assim, ele talvez esteja um pouco desestruturada, porque Mal já não pertencia, ele conseguiu, né, destruir, tanto que ele se despede dela, mas ele fica à procura do Saito. E aí, talvez por Saito não ter a mesma dimensão de procura. Né? Saito estava lá perdido, de certa forma, É verdade. mas e Leonardo estava buscando ele, talvez sempre chegando em algum lugar. Maravilha, maravilha. E é tanto assim, nessa questão do Leonardo DiCaprio lembrar ou não o que ele foi fazer, ele até demora um pouco a lembrar, ele só lembra depois que o Saito roda lá o peão, que ele olha verdade, que cai a ficha. bem lembrado. E o Foi fazer discurso lá. começa, Bem lembrado, né? Felipe, Ele bem lembrado. ficar Ele chega lá, sentado, quando velho, vem aquela esperando, discussão, cheio de quando ele arrependimentos e tal. Ele não lembra, É, o a Saito princípio, lembra não. de toda a história do que foi dito, mas o Leonardo DiCaprio Não não lembra, lembra. é Ele verdade. demora E é um o pouco a cair a comentário ficha. dos soldados quando acham ele. Diz, ó, ele tá inconsciente, tá meio delirando aí. Ele não tá falando muito nada com nada, não. Enfim, basicamente eles podem ter ajudado aí Não, o com ouvinte, certeza. né? Essa é Deu a caída aqui na... Exatamente, só a questão, eu acho mais uma questão cinematográfica, digamos assim, de começar com o sonho, é justamente isso. A história do filme seria, talvez, o Leonardo DiCaprio ou o Saito lembrando dos momentos que aconteceram Sim. até chegar aquele momento. Por Perfeito. isso começa mostrando aquele o Aquele final, no começa ali no começo do começo, filme. e depois a história do filme seria uma recordação, pode ser vista assim também, né? A linguagem mais cinematográfica. Pode ser. Maravilha. Sim, mas continue. Tá? Gente, eu repito, porque eu tô gostando, o pessoal está interagindo, você, o vídeo que está curtindo aí e que não está na internet, mas pode ligar também, telefones estão liberados, bem como também o nosso WhatsApp. 8109.130, mas também está gostoso aqui, porque o pessoal está interagindo conosco aqui pelo Facebook, Facebook/Equipe Cine Clube ou Facebook/Clube do Filme, Caruaru. E aí o que é legal também, uma sacada que eu vi, é o seguinte, que aí todo mundo vem passando pelas camadas dos sonhos e Kobe e no caso Saito não. E eles não passam pelas camadas, eles acordam direto no avião. Exatamente porque o sonhador quando acorda, né, aquela camada vai deixando de existir. Então o último sonhador quando acorda, na verdade, é o... Agora quem lembra Não, é daqui? aquele que dirige a picape. Ah, Ah, sim, isso. Yusuf. Que até Isso. quando eles começam a sonhar, faz, por que você não fez xixi antes de dormir? Que eu chovendo Que tá bastante chovendo, e ele bebeu isso. bastante champanhe, né? Aham. Enfim, então é isso. Aí quando eles acordam, eles pulam todas essas camadas exatamente, porque enquanto eles estão acordando em cada etapa, Leonardo DiCaprio tá lá tentando puxar Saito com ele, né? Assim, Resgatar. quem é o Watanabe? Gente, deixa eu fazer aqui uma observação. É que eu estou fazendo esse esforço todo, porque eu estou com a minha lente, está horrível ali do óculos. A Daniele Silva disse, pelo amor de Deus, faça um resumo do filme, que eu estou curiosa para saber o que vocês estão falando. Liguei o rádio agora, estou acompanhando agora pela internet. Faça um resumo, que eu estou curiosa para saber. Eu faço psicologia e estou pegando no meio do caminho. Bom, quem vai fazer o resumo do resumo, né? Porque falaram de camada de sonho, 3 camadas, 1 camada, 2, eu não estou nem no primeiro ainda. Me ajudem. Na verdade, eu acho que agora quando Foi a a gente origem, entrar... tá? Christopher Nolan, nós comentamos sobre isso, e conta a história de ladrões de sonhos que invadem os sonhos para roubar informações. Na realidade, a equipe do Leonardo DiCaprio, que é o foco do filme, que é o personagem Kobe, é contratado por um japonês para inserir, ou seja, colocar informações dentro da cabeça de alguém. Aí vem a pergunta, por quê? Né? Por que disso? Mas continue. quando a Ok, gente- Daniele, beleza. Enquanto a gente entra na segunda parte, né, do sonho, perdão, do filme, do roteiro, é o seguinte, começa o desafio de inserir uma ideia na mente de alguém. Aí é quando eles abordam, até aí eles estavam falando de camadas de sonho. Sonho dentro de um sonho e tudo mais.
E aí eles começam a abordar a questão de 3 camadas de sonhos. Então, isso é exatamente a inserção em cada camada do consciente humano, que aí vai do consciente para o subconsciente, para o inconsciente, que seria tipo aquela última camada lá, onde o pessoal... Ufa! Agora foi uma camada muito liberal. Eu acho que essa foi bem consciente. Essa foi consciente. Aconteceu um incidente aqui. Pelo menos O uma copo água. foi derramado agora. Essa água Vamos fazer molha. o seguinte, vamos pro intervalo, a gente reorganiza aqui o estúdio e aí vamos cair na realidade. Isso foi um sonho, isso foi um pesadelo reclamar. Molha muito. Intervalo, a gente volta.